Da última vez que estive aqui, ainda foi nesse ano, tinha menos pessoas. Me lembro do nosso amigo aqui, o filmador, gravador, locutor. Nosso irmão estava aqui também. E a Rebeca ainda estava por aqui, olha que bênção. Hoje, o Fernando também estava o Joel, também estava o Bruno. Graças a Deus, hoje tem mais pessoas para juntos nós congregar, para juntos nós adorar o nosso nome, nosso Deus, em espírito e verdade, em oração. Culto de quarta-feira é um culto de poder, mas que vem através da oração. Hoje, nessa noite, nós vamos falar um pouco sobre o clima, sobre tempestades, sobre como você está. Sabe, nós muitas vezes, nossa caminhada diária, nós temos momentos. E eu acho que também essa mensagem se encaixa também um pouco nos nossos pedidos aqui. E eu acho que também foi Deus que puxou para essa vertente. Porque a princípio até metade do dia eu estava pensando em pregar Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvaroene, noite de quarta-feira do dia 21 de maio de 2025. E este é o professor Rubens. E agora, durante os pedidos de agradecimentos, a Ruth comentando, a irmã também comentando sobre a questão da guarda do sábado, que tem tido dificuldade. E tem a ver com a nossa mensagem. Quem aqui prefere entre dia ensolarado e dias de tempestade, que vai nublado e sol? Levanta a mão. Quem prefere dia ensolarado? Eita, a maioria. Quem prefere dia nublado? Oh, pronto, já ia chegar nesse ponto. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvaroene, noite de quarta-feira, do dia 21 de maio de 2025. E este é o professor Rubens. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está localizada exatamente à Travessa Tenente José Barreira, número 50, aqui no Grande Alvaroene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Cada um tem suas peculiaridades e suas preferências. Eu, de certa maneira, prefiro dias ensolarados. Mas também tem vezes que dias tempestades, com nublado também se encaixam. Vai muito do nosso momento também. Acredito que essa mensagem também vai se encaixar para nós com uma autoavaliação. A outra mensagem também tinha uma autoavaliação mais puxante, mas eu acredito que com os pedidos isso puxou mais para a mensagem de hoje. Como está sendo o clima de hoje para você? O seu momento da vida, qual o clima para o seu momento que você está hoje? A Ruth comentou ali um pouco que as mudanças profissionais dela têm mudado talvez um pouco o clima dela como pessoa. Para mim também, eu me vejo hoje em dia em um certo querendo ensolarar, esperando algumas notícias ali para poder fechar um sol radiante. Eu estou nublado, ensolarando, lá no funzinho, mas ainda dá certas tempestades. Para cada um, acho que talvez haja uma certa tempestade, ou haja talvez um dia ensolarado, talvez falta ali compartilhar um pouco da bênção, mas vamos juntos, através da Bíblia, vermos um pouco mais das mensagens e desses climas que Deus passou na Bíblia. E vamos especificar mais sobre duas tempestades. Apesar que eu vou discorrer aqui sobre algumas outras também, mas vamos pararmos um pouco mais em duas. Essas duas tempestades são muito bem conhecidas por todos nós. Uma delas está lá em Jonas. Vamos para o nosso Velho Testamento. Só de falar em Jonas, todo mundo já conhece a história, né? A história do Jonas. E é a tempestade bem conhecida, que fez um barco quase virar. Abra suas Bíblias em Jonas, capítulo 1. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvaroene, noite de quarta-feira do dia 21 de maio de 2025. É uma história e este é o professor Rubens. A Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvaroene está localizada exatamente ao Travessa Tenente José Barreira, número 50, no Grande Alvaroene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Só a Ruth. Vamos lá, irmãos. Jonas, eu sei que é um pouquinho difícil de achar, é só uma página praticamente. Está antes de Miqueias, depois de Obadias. Jonas, capítulo 1, versículo 4. Amém? Amém. Melhorou agora.
Pronto, fechemos nossas olhos rapidinho, coloque sua mão sobre a Bíblia, feche os olhos e coloque a mão sobre a Bíblia. Estamos, Senhor, nossos olhos fechados, e com a mão sobre a tua mensagem, sobre a tua orientação, nós estamos pedindo que o Senhor venha estar conosco neste momento, Senhor, conduzindo para que o melhor venha para o nosso melhor entendimento, para a nossa melhor autoavaliação e colocarmos em prática o que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então nós vemos aqui, Jonas capítulo 1, versículo 4, diz assim: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez o mar uma grande o quê? Tempestade. E o navio estava pronto a o quê? Despedaçar. Quase queria se destruir todo o navio, e o navio ali ia virar. Pronto. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Você acha que ela Abroenha. estava ali boa ou estava ruim? Noite de quarta-feira do dia Ruim, 21 né? de maio de Tava ali, 2025. em algum momento, E este é o professor Rubens. Porque normalmente, pelo que eu sei, o pessoal que anda de barco ali, eles conhecem os climas melhor que nós aqui que andam só na terra. Eles ali para daqui de hoje até hoje é quarta, né? Daqui de hoje até sexta-feira não vai chover. Eles conhecem o clima melhor do que a mulher da meteorologia, porque eles muitas vezes eles entram no mar e tem que passar algumas noites por ali. Eles não vão entrar em mar se eles verem que vai entrar tempestade. Aqui não era uma marinha de primeira viagem. Jonas tinha comprado ali um barco, pagado a sua passagem para entrar num barco com pessoas experientes. Ele era o único ali inexperiente, talvez, de viagem. E era o único ali errado. Era o único ali que estava desobedecendo a Deus. Era o único ali que fez causar essa tempestade. Porque no mapa, na análise de clima daqueles marinheiros, na análise de clima do capitão do navio, estava tudo ok. A tempestade, o trajeto, o translado de lá de onde ele estava até a cidade onde eles iriam chegar, ele ia percorrer normalmente, como ele já fazia isso tranquilamente todos os dias, tranquilamente. Mas algo aconteceu. Essa tempestade veio por uma desobediência de uma pessoa só, que era de Jonas. Mas vejamos, uma pessoa só desobediente ocasionou que várias outras pessoas sofressem por isso. Ele escolheu ser desobediente ou não? Sim, né? Ele tinha a opção de não ser obediente, mesmo sabendo as consequências, que em Nínive era terrível, que em Nínive era perigoso, que Nínive tinha tudo de ruim lá em Nínive, mas ele mesmo assim não quis obedecer a Deus. Ele seguiu a própria consciência e deixou a Deus dará. E Deus deu a solução. E como nessa semana até compartilhei um meme do Eu Adventista, alguma coisa assim, que a bandeira estava lá embaixo, assim, só com a boca aberta, só esperando ele pular. Jogarem ele. E quando foi, nós sabemos aí o restante da história, mas nos paramos nesse instante da história de Jonas. Nesse instante que ele foi desobediente. Nesse instante, talvez algum de nós também sejamos algo similar a Jonas. Temos uma tempestade nesse nível. Mais à frente vamos chegar em uma outra tempestade que vamos nos reparar em uma pessoa obediente. Foi no momento que a tempestade obedeceu a quem fez a tempestade iniciar também. A desobediência de Jonas ocasionou uma mudança de trajeto, uma mudança que eles tiveram que jogar tudo que tinha no barco para ver se acalmava, para ver se diminuía e eles conseguiam seguir o trajeto. Eles se desprenderam de tudo para mesmo seguir na desobediência daquela pessoa. Eles tentaram muitas vezes, umas 4 ou 3 vezes, para ver se eles solucionavam para que todos sobrevivessem. Eles não queriam perder ninguém, por causa de uma desobediência. Nós também sabemos que por causa de uma desobediência, todos nós somos pecadores. Sabe, essa questão do sábado é algo que pega para nós que em algum momento nós decidimos guardar o sábado. E quando chega nessa área profissional, nós sabemos como é difícil também guardar o sábado.
E eu tenho para mim essa experiência própria, desde quando também hoje completa 4 anos, né? Não hoje, foi esse ano, na empresa na qual eu trabalho, e no início tive muita dificuldade para me conseguir o sábado. E até que também, no início, logo quando eu entrei, passei, fiz o treinamento, toquei, e desde o início eu me falava, ó, não trabalho no sábado, posso trabalhar de noite, posso... no horário que eles me encaixaram, era de tarde, e já entrava às 7 horas da noite da sexta-feira. Daí eu falei, ó, posso entrar mais cedo para sair 18 horas, até 5h30, mais cedo. Tá? Não tem como, isso aí já está querendo já ser exclusivista, tá muito especial, você mal entrou na empresa, já está querendo essas coisas. E assim foi. E não tem que fazer desligamento. Daí eu falei, tudo bem, mas desde o início vocês estavam cientes, eu falava com a pessoa que estava fazendo o meu processo seletivo, com a pessoa do RH, mas a pessoa falava, não, você começa com o teu chefe lá, teu gestor, que a pessoa estiver ali mais a primeira à frente, que ela vai ver o melhor horário para você. E assim a gente foi tentando. Mas em algum momento deu um choque. E a princípio eles iniciaram o meu desligamento. Eu, com 2 semanas de empresa, só passado pelo treinamento, tinha começado ali a trabalhar. Mas aí, quando eu cheguei no RH, já com lá tudo acertado do meu setor que eu teria que ser demitido, veio, cheguei, expliquei para o pessoal do RH, passei por umas 4 pessoas, tudo explicando a mesma coisa. Só admiti 7º dia, desde o início, desde a primeira entrevista, falei que não daria para ir trabalhar o sábado, mas poderia trabalhar os domingos, sábado à noite. Dei todas as possibilidades para que eu não perdesse também aquela oportunidade, porque via que era uma oportunidade que valia a pena o esforço. E com isso, entenderam minha situação, mas mesmo assim falaram, ó, para aquele setor, para aquele momento, não tem como você continuar nesse horário. Com isso, peço que você vá para casa, que a gente vai tentar ver aqui a melhor forma para poder se encaixar. Passou 1 mês nesse tempo. Não me desligaram, mas me deixaram de molho de uma forma que, em alguns momentos, eu pensava, não, eu estava brincando até para outras vagas, de certa maneira, mas ainda lá no fundo com alguma esperança de que ainda iria dar certo eu voltar para aquela empresa, para aquela vaga, para aquela oportunidade. E em algum momento eles me retornaram, vem aqui, volte aqui novamente na RH, que nós temos, vamos conversar aqui, vamos ver uma forma. Cheguei lá, consegui ajeitar um horário que melhor se encaixasse, e hoje estou lá há 4 anos nessa empresa, tem algumas oportunidades que eu vou crescendo, mas foi Deus, também foi obediência. Se eu tivesse naquele início desobedecido a Deus, não, tudo bem, é só um sábado, lá na frente eu vou conseguir, depois ir mudando, porque eu via, e o meu próprio gestor de imediato, ele falou, ó, já teve outros adventistas aqui, disseram que era adventista, mas que deram o braço do centro. Trabalhavam sábado, outro sábado, e depois conseguiram ali regular para não trabalhava mais, trabalhava mais no domingo, mas no início desobedeceu. Assim como Jonas também desobedeceu. Assim como Jonas, de um dia ensolarado, para alguns, tornou tempestade, por causa de um. Agora vamos passar mais para frente. Vamos agora para o Novo Testamento, em Lucas, 3º Evangelho. Lucas, Igreja Adventista do 7º dia do bairro de Alburuene, noite de quarta-feira do dia 21 de maio de 2025. A Igreja Adventista do 7º dia do bairro de Alburuene está localizada exatamente à Travessa Tenente José Barreira, número 50, aqui no Grande Alburuene, Lucas capítulo 8, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. E este é o professor Rubens. Que a maioria conheça, que é até contado em história para as crianças. Se não é bom relembrar. Neste momento, o que acontece aqui? Jesus e seus discípulos estão aonde? E só o Bruno aqui que falou isso. Jesus e seus discípulos estão no ônibus, no barco, no avião, onde que estão? Vocês estão na Bíblia? No barco, meu amigo, no barco. No barco, obrigado aqui, irmão. Eles estão no barco. Estão dentro do mar ou estão dentro da terra? No mar, né? Obrigado, irmão. Estão no mar. O que acontece? Acho que há uma tempestade aqui também semelhante ao que houve com Jonas e os marinheiros. Mas nesse momento, a pessoa que também criou os céus, a terra e o mar,
Ela está preocupada com a tempestade ou está dormindo? Está dormindo. Está dormindo. Igreja Adventista do Sétimo Dia do E os seus Bairro companheiros de estão Abreu. preocupados com a tempestade ou estão dormindo também? Estão preocupados. Igual Noite os marinheiros, né? Semana dos quarta-feira, marinheiros. Os do marinheiros dia lá 21 desesperados, de maio de jogando tudo pra fora. 2025. Os discípulos a gente tinha nada para jogar. E este é o Deus, professor eu não levo nada não, estou só de Rubens. passada aqui. Mas eles estavam preocupados, estavam desesperados. E agora o que eu faço? E esqueceram de quem estava com eles. Será que nós também não acontece muitas vezes isso? Nós muitas vezes esquecemos o Deus que nós professamos. Esquecemos a escolha que nós fazemos quando nós descemos as águas batismais. Que nós dizemos, agora eu sou adventista do sétimo dia. Agora eu aguardo uma volta do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que é um Senhor que me ama. Eu sei que eu posso passar por tempestade, mas Ele vai estar ao meu lado. Isso parece legalzinho, Rubens, bacana, mas até os discípulos balançaram, porque eles esqueceram de quem estava ao seu lado. E quando ele acordou, no capítulo 8, no versículo 23, diz assim: enquanto navegavam, ele adormeceu, ou ele dormia, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles perigo de soprar. Versículo 24: chegando-se a ele, despertando-no, dizendo: mestre, estamos perecendo. Despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Simplesmente Jesus falou, acordou: oi, tudo bem? O que está acontecendo? Uma tempestade. Tudo bem, eu estou aqui. E acalmou a tempestade. Mesmo também como Jonas, depois que a Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Abreu, noite de quarta-feira, do dia 21 de maio de 2025, e este é o professor Rubens. A tempestade também cessou. Porque até um ditado ali popular, não é bíblico, pela dor a obediência veio. Jonas teve que obedecer pela dor. Não se lesionou e tudo mais, foi ali, depois foi cuspido e tudo mais, e a calmaria veio para aqueles marinheiros. Para os discípulos não era um momento de dor, mas era um momento de relembrar com quem que eles andavam, quem eles deviam obedecer, quem é a pessoa que manda e desmanda, quem é a pessoa com quem eles andavam e faziam curas, quem era a pessoa que em algum momento eles ainda não tinham visto ele realizar esse tipo de ato. Mas aqui ele fez, ele acalmou o mar, ele mostrou que ele é um Deus de paz, ele mostrou que ele é um Deus em que as coisas obedecem. E quem obedece, assim também fará. Muitas coisas, muitas tempestades vão se acalmar na sua vida se você estiver pronto a obedecer a esse Deus. Rui, não tem sido fácil. Eu tenho em algum momento passado fome por causa dessa obediência. Os discípulos também, em algum momento, eles também passaram fome. Em algum momento eles se preocupavam: e aí, como é que a gente vai alimentar esse povo? Eu não tenho o que fazer. Em algum momento eles também confiaram, eles tiveram fé nesse Deus. São coisas que são elencadas. Você precisa ter fé para obedecer. Muitas vezes nós queremos obedecer de forma muitas vezes cegas. E muitas vezes nós balançamos, assim como Pedro também, em outra tempestade, em algum outro momento, quando ele tentou andar sobre o mar, ele se distraiu com o cotidiano do dia a dia. Nós também nos distraímos das nossas missões. Nós nos distraímos de quem é nosso sol. Nos distraímos de onde provém a nossa luz. E queremos muitas vezes transmitir luz por nós mesmos. Muitas vezes nós queremos ser aquela pessoa que transmite, que tem que ser obedecida. Que as pessoas têm que simplesmente nos seguir por quem nós somos, não por quem nós seguimos também.
nós temos que continuar obedecendo, para que essa obediência volte para nós. Elias, quem observou Elias? Elias, mesmo depois de um grande momento de êxtase, agora ele conseguiu descer fogo sobre o céu, sobre o altar, que vários profetas de Baal tiveram que fazer grande alarde e morreram por causa disso, mas sabe que o Deus dele não fez nada. Mas o Deus de Elias fez. Ele confiou que estava sendo obediente. Mas mesmo depois disso, nós vemos lá, vamos lá em 1 Reis 19. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, noite de quarta-feira, do dia 21 de maio de 2025. A Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene está localizada exatamente à Travessa Tenente José Barreira, número 50, aqui no Grande Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. E este é o professor Rubens. 1 Reis 19, versículo 11. Aqui já é depois desse momento que ele fez um grande feito. Depois de um grande feito, normalmente as pessoas se exaltam. Olha, consegui. Fica animado, é um dia ensolarado. Mas para Elias, não. Para Elias foi um dia nublado. E que precisou sentir mais uma vez a paz de Deus, a tranquilidade e a suavidade de Deus. No versículo 11 do capítulo 19 diz assim: Disse-lhes Deus: Sai, ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava nesse fogo. Depois desse fogo, um ciclo tranquilo e suave, a paz. Aí estava o Senhor. Esse mesmo Senhor, a qual dormia no meio da tempestade. Sei que essa pregação, essa mensagem que para mim, para você, talvez seja mais Rubens, não é legal passar por tempestade, não é legal passar por dificuldade, não é legal ver tudo ao nosso redor despedaçando, a gente achando que não vai ter saída, que só vê a nuvem escurecendo, os raios ali, tudo estremecendo, até a gente esperar vir essa calmaria, onde está os queridos, até esperar Jesus, entre aspas, acordar e acalmar. Temos que obedecer. Essa obediência que nos traz resultado. A desobediência nós já vimos que traz também grandes consequências. Vamos agora para Romanos. Voltando agora para o Novo Testamento, esse ping-pong. Romanos agora, Novo Testamento. Romanos 5, versículo 19. Romanos 5, versículo 19. Romanos 5, versículo 19 diz assim: Porque como pela desobediência de o quê? Um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de quê? Um só homem. Um só. Muitos tornarão justos. Amém? Amém. Nós temos que ser esses justos. Nós temos que ser essas pessoas obedientes, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio a um momento que pode parecer o silêncio de Deus. Eu sei, irmão, que para a senhora pode estar parecendo esse silêncio mais ensurdecedor, mais difícil, mais agonizante, que ninguém gostaria de passar. Eu também já no início disse que eu também passei por esse silêncio, não é algo legal, não desejo isso para ninguém. Mas nós sabemos, poderia continuar aqui à noite com várias outras histórias lá de pessoas que passaram na Bíblia, que nós temos relatos na Bíblia, que passaram por momentos que de certo silêncio,
que provaram sua obediência. Os amigos de Daniel, o próprio Daniel, os amigos de Daniel na fornalha, foram obedientes a Deus. Daniel foi obediente a Deus. José foi obediente a Deus. E você? Tem sido obediente a Deus, aguardando essas consequências, sabendo que essas consequências são de paz, suave, tranquilidade? Sabe, nem sempre vai ser muito, não vai ser bom esperar. Não vai ser bom. Mas nós temos que ter essa certeza que Deus está conosco. Que nós, mesmo que venhamos a estar nesse mundo caótico, que cada vez vai piorando as coisas, vai encarecendo as coisas, e antes, há um tempo atrás, 10 anos atrás, quando eu tinha 20 anos, e tal, eu olhava assim, se eu estiver ganhando pelo menos 2 contos, eu vou poder casar, ficar tranquilo, eu vou estar pagando minhas contas tranquilo. Hoje em dia eu vejo que 2 contos não dá mais conta. Não fecha as contas. E assim vai indo. Nossos planos vão mudando. Mas nosso Deus não muda. Nosso Deus permanece conosco. Mesmo em momentos que nós podemos achar que Ele está dormindo. Mesmo em momentos que nós podemos estar ali desesperados, com o cabelo todo arrepiado, não sabendo mais para onde puxar, para onde tirar. Talvez a única solução seja ajoelhar e orar. Assim como Jó, ele reconheceu: Senhor, eu tenho sido tão bom contigo, tenho sido fiel a Ti. Sei que o Senhor vive. E possa passar o que passar. Eu sei que as consequências serão boas. Sei que em Ti eu estou e que dias de paz virão. Eu não sei que tempestade você está passando, se é desobediência ou se é de obediência. Mas eu sei que Deus, o Senhor, continua com você. E que Ele vai continuar conosco onde quer que nós venhamos a estar. Mas não queira estar no meio da tempestade, da desobediência. Queira estar no meio da tempestade de obediência. Que mesmo que ela dure um pouquinho mais, ela perde mais. Saberemos que mesmo com esses pés na terra, vamos olhar para o céu e vamos ver lá o sol radiante, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que nos ilumina e nos transmite a luz, a qual nós devemos caminhar nesse mundo de trevas. Ele que nos dá esse sabor de vida, a qual as pessoas vão ver você, o sabor que faltava nelas. Nós devemos ser isso. Mesmo que seja difícil, mesmo que perdure anos, perdure dias, perdure momentos, horas que nem sabemos mensurar. Mas em Deus somos mais que vencedores. Em Deus somos obedientes. Assim como Ele foi. Ele sabia a missão que Ele tinha toda a caminhada. E no Getsemane Ele sofreu porque relembrou que tinha que fazer aquilo ali. Poderia mudar um pouquinho, mas mudaria toda a história. Você saiba a sua missão. Você é um discípulo amado. Você é um cristão, imitador de Cristo, um obediente, que pode em algum momento ser desobediente, mas assim como Jonas vai voltar a ser obediente, vai voltar a ser de Cristo. Amém. Possamos nessa noite continuar essa semana seguindo e sendo obedientes como Cristo foi. Vamos agora voltar a cantar o hino com os pés na terra e olhos no céu, com esse pensamento fixo do Senhor. Amém. Músicas geram direitos autorais, portanto, vamos encerrar o vídeo aqui. Tentaremos, aliás, vamos pausar e vamos tentar voltar. O celular está com problema na tela, caso não retornemos nesse vídeo com o encerramento feito pelo pastor, nos compreenda. Vamos mas vamos tentar voltar. na terra e olhos no Que céu. música gera direitos autorais.